Olá, veja os destaques do portal da Assembleia. Sessão solene homenageia os 50 anos da Renovação Carismática Católica. Governador Flávio Dino proíbe o uso de fogo para limpeza e manejo de áreas no Maranhão. Educadores recebem orientações sobre saúde mental no ambiente escolar. No quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com o deputado Rildo Amaral. Você vai ver ainda a presidente da ALEMA, deputado Otelino Neto, assina a ordem de serviço que garante mais acessibilidade ao Legislativo maranhense. E mais moradores da Raposa recebem capacitação para trabalharem com abelha sem ferrão. É agora no portal da Assembleia. O presidente da ALEMA, deputado Otelino Neto, assinou uma ordem de serviço que garante mais acessibilidade aos ambientes internos e externos da Assembleia Legislativa, o que permite aos cidadãos maior participação nas discussões do Legislativo Estadual. Durante a solenidade, o presidente da Assembleia Legislativa classificou o momento como histórico. Destacou o empenho em garantir a acessibilidade à sede do Poder Legislativo Estadual Maranhense, com a assinatura da ordem de serviço para elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura para a acessibilidade dos ambientes internos e externos nas edificações da Assembleia. Sim, momento histórico. A Assembleia, hoje, nós assinamos a ordem de serviço para a elaboração do projeto arquitetônico para que a Assembleia possa se adequar às condições de acessibilidade. Nós já fizemos várias intervenções, agora o projeto arquitetônico, para que nós possamos tornar esse processo ainda mais amplo. E também assinamos a ordem de serviço para as intervenções na entrada da Assembleia, onde tem as escadarias, construção das rampas, e vamos chegar até a parada de ônibus para que todos tenham acesso às instalações da Assembleia Legislativa. O representante do Fórum Maranhense das entidades de pessoas com deficiência e patologia observou que a iniciativa garante verdadeiramente a possibilidade de todas as pessoas participarem das discussões no Legislativo Estadual. É uma conquista, né? Porque aí é uma continuidade, já vinha solicitando, pedindo, reclamando. Porque a coisa da acessibilidade não é só a parte arquitetônica, né? Tem a questão das atitudes, as sinalizações. Então tem toda uma atividade que precisa ser desenvolvida aqui, que aí a gente já vinha pedindo. E ainda mais, né, o acesso ao plenário, né? Lá tinha uma dificuldade enorme de tornar acessível, que acho que é a parte mais difícil, que vai estar contemplado agora nesse projeto. A partir desse momento que foi assinada a ordem de serviço, a empresa já está habilitada a iniciar, né, a execução deles. E nós, como gestores da Assembleia, em nome do presidente Otelino, nós estamos cumprindo não somente aquelas funções inerentes às atividades parlamentares, mas as nossas funções sociais. Nós estamos também coesos com a sociedade. E mais que tudo isso, é o amor às pessoas. Piso tátil, rampas e reservas de vagas nos estacionamentos são algumas das iniciativas que a atual gestão da Assembleia Legislativa vem realizando na busca pela garantia do direito de ir e vir das pessoas e, para além disso, dá um bom exemplo, como observou o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. A Assembleia está ouvindo as pessoas com deficiência, ouvindo o Fórum das Pessoas com Deficiência, chamando todos para, de alguma forma, contribuir para que a Assembleia chegue a ser efetivamente acessível. Então, ao fazer isso, a Assembleia Legislativa dá um bom exemplo às outras instituições. A Assembleia Legislativa, a propósito, já fez adaptações importantes de acessibilidade e vai fazer outras mais que vêm desde a parada de ônibus até chegar a todos os espaços da Assembleia. Com a assinatura da ordem de serviço, a empresa responsável terá agora 5 dias para iniciar as obras. Será construída uma rampa de acesso aqui ao prédio da Assembleia Legislativa. Com isso, o Parlamento Estadual garante o direito de ir e vir das pessoas com deficiência. O trecho da escadaria na entrada principal do prédio da Assembleia Legislativa até o ponto de ônibus na Avenida Jerônimo de Albuquerque também sofrerá adequações. O deputado Duarte Júnior participou da solenidade de assinatura da ordem de serviço
e ressaltou a busca da Assembleia em melhorar o acesso às suas dependências. É uma nova forma de gerir a coisa pública aqui na Assembleia, que com certeza garante os direitos humanos, garante o direito de ir e vir, e todos nós, enquanto parlamentares, deputados, estamos muito felizes por poder testemunhar esse momento, colaborar para esse momento e garantir que a Casa do Povo, de fato, seja acessível para todos. E uma sessão solene homenageou os 50 anos da Renovação Carismática Católica no Brasil. O movimento religioso se tornou ao longo dos anos forte também no Maranhão. A homenagem foi de autoria da deputada doutora Helena do Ailib. A sessão solene contou com a presença de representantes da Arquidiocese de São Luís e integrantes da Renovação Carismática Católica. A homenagem da Assembleia Legislativa aos 50 anos da Renovação Carismática Católica foi proposta pela deputada doutora Helena do Ailib. É muito importante porque são 50 anos aqui no Brasil e aí nós estamos aqui hoje fortalecendo aquilo que tem mais importante, a renovação carismática católica. Ela busca harmonia nas famílias, pelo sopro do Espírito Santo, ela toca nas pessoas para mudarem a sua vida, para que a sua vida seja realmente melhor, de um amor verdadeiro como Jesus manda. A sessão especial foi marcada por louvores e orações. O senhor Francisco Batista, precursor da Renovação Carismática Católica no Maranhão, falou sobre o trabalho da igreja com os católicos. Hoje nós temos a Renovação Carismática implantada nas 12 dioceses do Maranhão. Temos 500 grupos de oração e fora os grandes encontros que são chamados cenáculos, né? Que é o Rebanhão, que é o encontro do fim de ano, do Carnaval, o encontro também de Pentecostes, que é o chamado Vinde a Mim, e o encontro dos jovens, né? O secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, prestigiou a solenidade representando o governo do Estado e falou do trabalho realizado pela Renovação Carismática. Quando celebra hoje 50 anos da Renovação Carismática no Estado do Maranhão, esse é um preceito fundamental para ser lembrado. Exatamente em sintonia com aquilo que estabelece, o que prega o Papa Francisco, que é a ideia do amor aos pobres, da solidariedade aos pobres e da promoção da justiça e dos direitos humanos. A Renovação Carismática Católica segue a Bíblia e as diretrizes católicas com práticas que saem do tradicional. As homenagens, através da sessão solene na Assembleia Legislativa, foram comemoradas pelos representantes do movimento. Quantas graças, quantas bênçãos o Senhor tem realizado em nossas vidas. Então hoje é dia festivo, é júbilo, é alegria por estarmos junto com a Assembleia Legislativa celebrando esses 50 anos da RCC Brasil. O governador Flávio Dino assinou um decreto que proíbe o uso de fogo para limpeza e manejo em áreas maranhenses. A decisão é para evitar o aumento do número de queimadas que representam perigo para a fauna e flora do estado. A partir do mês de agosto, por conta do período de estiagem no estado, o maranhense sofre com as queimadas. A vegetação seca e os ventos fortes nessa época ajudam a propagar as chamas com mais rapidez, causando prejuízos à flora e a fauna. Floresta faz um binômio com a água. Então, água e floresta não se despregam. Se a gente perde floresta, a gente vai perder água. E água é vida. Então, a gente precisa pensar sobre isso e compreender tudo isso. E mais que isso, aprender a sobreviver e se enriquecer com a floresta em pé. Várias cidades do interior do Maranhão estão sofrendo com a ação do fogo e para coibir o uso de queimadas para a limpeza de grandes áreas, o governador Flávio Dino assinou o decreto que proíbe o uso de fogo para a limpeza e manejo de áreas no período de estiagem. O decreto faz parte do plano de ação do governo do estado para a prevenção contra incêndios. Acabou a época chuvosa, então o ambiente está bem propício, né? Pouca umidade, muito vento, está bem propício às queimadas. Então ele é um decreto, uma lei que vem ajudar ao combate às queimadas. De acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados
27.496 focos de queimada na Amazônia Legal. O Maranhão e mais 8 estados brasileiros fazem parte dessa região. Entre janeiro até o dia 26 de agosto foram registrados 4.760 focos de incêndio no estado. Como a gente tem uma grande quantidade de combustível, né? Então a gente tem muito mato seco, né? Então a gente tem muita área fácil para propagar o fogo. Então algumas vezes ela começa apenas em um território, mas ela acaba se expandindo. Tá? E alguns outros realmente eles queimam para a área pastoril, né? Então para aumentar a área do rebanho de gado. 150 integrantes do Exército Brasileiro estão sendo capacitados pelo Corpo de Bombeiros Militar para ajudar no combate aos incêndios no estado. Mas o decreto do governo do estado não pune o pequeno produtor rural que utiliza a agricultura de subsistência e que utiliza o fogo para limpar áreas de plantação. Essas queimadas, a maioria delas são queimadas clandestinas ou queimadas de pessoas que querem renovar o pasto através de queimadas que é proibido, né? É proibido por lei. A lei 9.605, que fala sobre os crimes ambientais, ela descreve bem essa prática que não está de acordo com a lei. O período de chuvas no estado ainda está longe de chegar e para evitar que o fogo se propague e destrua grandes áreas, é importante que todos colaborem para minimizar os impactos causados pelo fogo. A gente precisa também fazer frente do pequeno, da comunidade, do prefeito, dos governos, fomentar essas alternativas que são mais saudáveis para a gente e para o ambiente. E veja, no próximo bloco, professores recebem capacitação com foco na saúde mental e emocional no ambiente de trabalho. E mais, moradores da Raposa são orientados a trabalhar com abelhas como forma de garantir uma fonte de renda e ajudar o meio ambiente. O portal volta já. Educadores da rede estadual de ensino participaram de palestras com orientações para que saibam agir em caso de identificação de situações relacionadas a problemas como automutilação e suicídio. O curso de capacitação foi realizado no auditório do Ministério Público Estadual em São Luís e tem como foco a saúde mental e emocional dos educadores das redes de ensino. A primeira edição do evento trouxe ao público palestras que orientam os professores que estão em ambiente escolar para situações relacionadas a suicídio e automutilação. Precisa entender que saúde não é só bem-estar físico, é um bem-estar físico, mental e social. Então, a gente vê muito a questão física. E aí eu comecei a ir nas escolas, a dar palestras para os alunos, né, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre automutilação, sobre prevenção ao suicídio. E aí, quando eu cheguei na escola, eu me deparei que não era só os alunos que precisavam. No momento mais emergente, quem estava precisando eram os professores. Porque eu via muitos professores chorando durante a palestra e dizendo, socorro. Nós temos essa demanda na escola e nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos para onde ir. E outra coisa, nós estamos doentes. Então, como que um doente vai cuidar de outro doente? Por favor, nós queremos essa palestra para nós. Várias entidades e órgãos públicos estão envolvidos nessa capacitação, com o objetivo de somar esforços para ajudar os profissionais quanto aos problemas emocionais e físicos que afetam diretamente o desempenho no ambiente de trabalho e na saúde em sua totalidade. Para que a gente, de fato, consiga trazer a consciência para a sociedade e as instituições das ações e do caráter de importância de conscientização dos nossos docentes, dos profissionais de saúde, dos profissionais da área social, né, e da população em geral, do alerta aos sinais, aos sintomas, aos dados que nós temos, né, ao processo de adoecimento dos nossos estudantes e dos profissionais envolvidos com esse atendimento à população. Na camisa, o destaque: falar é a melhor solução. Voluntário há cerca de 1 ano no Centro de Valorização da Vida, Rui Cruz destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo CVV, por meio da ligação 188. Segundo ele, através desse número é possível salvar vidas. A ligação é gratuita para todo o território nacional. Um voluntário atende as ligações de pessoas que estão passando problemas emocionais, que querem conversar sobre alguma coisa, algum sofrimento, ou então até compartilhar com alguém. O voluntário fica de 4 a 8 horas, tendo uma escuta qualificada, com a intenção de tentar organizar o pensamento
dessa pessoa que está no outro lado da linha. A escuta ela é empática, ela não visa colocar demandas, de certa forma, que oriente eles a fazer algo. A gente principalmente tem uma escuta de tentar fazer com que ele se acalme e reflita sobre a sua vida. O voluntariado, ele ocorre aqui no posto do Corpo de Bombeiro, em uma sala, e tem a participação da sociedade civil com a contribuição do governo do estado na capacitação desses voluntários. A próxima capacitação também é gratuita e já tem data marcada, no dia 14 de setembro, das 14 às 19 horas, no Conselho Regional de Medicina, no bairro Renascença. Já estão abertas as inscrições para o Festival de Teatro Estudantil FEMAT. Podem participar alunos que estejam cursando do 2º ao 9º ano do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio em escolas públicas, particulares e comunitárias. Para participar, é necessário enviar ficha de inscrição e documentos exigidos no regulamento para o e-mail artescacem@gmail.com. Outras informações podem ser adquiridas na sede do Centro de Artes Cênicas, o CACEM, localizado na rua Santo Antônio, no centro da capital. A abertura do festival acontece no dia 13 de novembro, no Teatro Alcione Nazaré. Moradores e microempreendedores do município da Raposa, na região metropolitana de São Luís, receberam capacitação para usar abelhas sem ferrão como fonte de renda. Além disso, as orientações vão servir também para ajudar na preservação do meio ambiente. A aula de vivência de criação de abelhas foi realizada no Instituto Maranhão Sustentável, localizado na Raposa, região metropolitana de São Luís. A ideia é capacitar moradores e pequenos produtores da região para trabalharem com abelhas sem ferrão e terem também uma fonte de renda. Ajudar a floresta a se recuperar e se manter e ser remunerado também. Então é um negócio em bases sustentáveis, é tudo que a gente acredita que é o caminho, porque enfrenta muitas questões que são da nossa sobrevivência nessa casa comum. A doutora em zootecnia e professora da Universidade Estadual do Maranhão conduziu a capacitação. Na aula, ela destacou 2 das 4 espécies no Maranhão que não têm ferrão: a Melipona fasciculata, mais conhecida como tiúba, e a Melipona subnitida, popularmente conhecida como jandaíra. É mais fácil trabalhar com as abelhas sem ferrão e mais gratificante também. Então, diferente das abelhas apis melíferas, né, as africanizadas que nós temos aqui no Brasil, elas exigem um investimento inicial muito maior, né? E as abelhas sem ferrão não. Como elas não têm ferrão, são mais dóceis, a gente pode até criar perto de casa, né? Pode criar como hobby e pode criar também visando a produção, principalmente do mel, que é o principal produto da meliponicultura, que é a criação racional desse tipo de abelha. Anaclan Santos é apicultor na cidade da Raposa e trabalha com a espécie Apis mellifera, que tem ferrão. Ele conta que trabalhar com tiúba e jandaíra é uma oportunidade para aumentar a produção de mel no apiário que mantém. Além de ajudar em casa, né, você tem uma disposição para vender o mel, né, para você ajudar na receita de casa e ainda ajudar a polinizar a florada aqui na região, né? Dona Irene é do povoado Ponta do Mangue, zona rural de Barreirinhas, região dos Lençóis Maranhenses. E há 10 anos trabalha com a tiúba e a jandaíra. E é uma apaixonada pela atividade. Representa muita coisa, porque o mel, ele não é remédio, ele é alimento. Então, esse mel a gente vende para o turista, para as pessoas de Barreirinhas também, aqui em São Luís também. E o dinheiro a gente vai investindo na construção do projeto da Casa das Abelhas, que a gente chama meliponário, a atividade meliponicultura, e o criador é meliponicultor. As abelhas sem ferrão representam um importante instrumento para aumentar a renda de comunidades rurais e até urbanas. A criação beneficia a produção de frutos, além da comercialização de mel e derivados como pólen e as colônias. Além disso, o próprio enxame, a venda, a produção de enxame já é um subproduto da apicultura. Então tem gente que se dedica a fazer novas colônias para comercializar essas colônias, né? Para quem está interessado em criar. E veja no próximo bloco, no quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com o deputado estadual Rildo Amaral. O portal volta já.
Você fica agora com Juraci Filho no quadro Sala de Entrevista, onde o deputado Rildo Amaral fala sobre a movimentação na cidade de Imperatriz com a expectativa dos jogos do time na Série C do Brasileiro e também sobre a necessidade de segurança nas escolas públicas do estado. Tchau e até amanhã. Olá, boa tarde. Que bom saber que você nos empresta mais uma vez o carinho da honrosa e indispensável audiência no quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre segurança nas escolas, vamos falar sobre segurança pública e outras ações desenvolvidas através do deputado estadual Rildo Amaral, do Partido Solidariedade. E ele é de Imperatriz, a segunda cidade mais populosa do estado do Maranhão. Deputado, que satisfação tê-lo aqui no quadro Sala de Entrevista. Eu que agradeço, Juraci, agradeço a própria Assembleia que nos proporciona momentos de poder falar à população maranhense o que nós temos trabalhado, o que nós temos rendido para a população, o que nós temos de projeto, o que nós temos de visão em relação a diversos temas que abrangem o Brasil e o mundo. Eu já antecipei a primeira pergunta porque o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acaba de divulgar um levantamento onde ratifica, né, a cidade de Imperatriz como a segunda cidade com maior densidade populacional do estado do Maranhão. Uma cidade que a cada dia cresce mais, né, deputado? É uma cidade muito atrativa e a gente vê isso ao longo do tempo. Inclusive, a população de Imperatriz contesta os dados do IBGE. O IBGE nunca deixa Imperatriz com até 270 mil habitantes. E a gente sabe que Imperatriz cresceu de uma forma que acredita que já tem mais de 300 mil habitantes. E a gente direto contesta, são dados que o IBGE precisa realmente revê-los. Nós temos principalmente uma população flutuante, que Imperatriz é um grande centro de comércio, de prestação de serviço e várias pessoas durante o dia, a gente calcula que pelo menos 100 mil pessoas passam por Imperatriz durante o dia para fazer compras ou procurar serviços médicos. Principalmente pela divisa com outros estados, né? A divisa com o estado de Tocantins, que é bem próximo, Pará. Mas o estado de Tocantins está do outro lado, e do outro lado temos várias cidades de médio porte no estado de Tocantins, como Augustinópolis, Araguatins, São Miguel, Axixá. Então, Imperatriz está somente a 12 quilômetros de João Lisboa, está somente a 10 quilômetros de Davinópolis, a 16 quilômetros ali de Governador Edson Lobão, a 65 de Açailândia. Então, Imperatriz acaba sendo um polo de tudo. É também o centro de alta complexidade para 42 municípios maranhenses que procuram uma saúde pública de alta complexidade. Então, a gente vê a cidade de Imperatriz cada vez maior, cada vez mais atrativa, virou, graças a Deus, e aos investimentos privados, virou um centro acadêmico. E eu, quando ainda aluno da UEMA, no ano de 96, nós fazíamos ali protesto, e a UEMA Imperatriz, hoje o UEMA Sul, nós fazíamos protesto na principal avenida, entre as principais avenidas de Imperatriz, a Godofredo Viana. Nós protestávamos naquela época querendo a UEMA Sul. Né? Era uma luta ainda de 96. E hoje é uma realidade. É uma realidade. Foram 21 anos para que pudéssemos chegar. Agora, inclusive, já anunciado vestibular para medicina na UEMA Sul de Imperatriz. É uma ótima. Uma ótima. As ciências agrárias, muito atrativa. Eu que sou oriundo da UEMA, sou emiano e sou apaixonado. Os cursos de licenciatura muito bons também. É verdade. A propósito, deputado Rildo Amaral, qual é o seu entendimento e o seu posicionamento sobre a criação do Maranhão do Sul? É altamente necessário para os dois lados do estado. Nós temos culturas diferentes, nós temos população diferente, nós temos modos diferentes. Eu tô morando em São Luís, eu passo 3 dias e meio aqui na capital, participando do que tem que participar, e 3 dias e meio na região tocantina, da onde eu sou oriundo. E do vocabulário, a comida, a gente tem diferenças. A gente tem diferenças que extrapolam os limites fronteiriços. E precisamos urgentemente dividir o estado do Maranhão do Sul. Essa divisão não pode causar uma situação de empobrecimento do estado, não? Da nossa parte, não. Eu sei que nós estamos para legislar para o estado todo e também não vejo da capital. A gente veria essa área
que ficaria mais ao norte do estado, no caso São Luís continuaria sendo capital, a gente teria a certeza de que aqui o estado teria uma mão amiga mais próxima. O estado do Maranhão tem dimensões territoriais imensas, maiores do que muitos países, talvez quase todos os países da Europa. A gente paga por isso. Uma população que vive momentos diferentes, uma população que tem cultura diferente, uma população que precisa de serviços básicos. Você tem uma ideia, a população de Imperatriz e da região está tendo que se deslocar quase 650 quilômetros para ter um atendimento aqui na capital de atendimento cardiológico. Sendo que Imperatriz poderia estar tendo essa contemplação. E voltando para o EMASUR, ainda em 96 até o ano de 2017, quando o governador Flávio Dino criou o EMASUR, nós tínhamos dependência até de comprar o básico para a universidade, desde de papel higiênico a contratação de professores, que é o patrimônio maior da universidade. Deputado, o senhor é autor de um projeto que está tramitando na Assembleia que versa sobre a segurança em escolas. Segurança para os professores, segurança para o ambiente, para os alunos e que também responsabiliza, inclusive, os pais dos alunos. A gente tem convivido com uma situação que é real no país, onde o ambiente familiar, né, ele precisa estar mais presente dentro do ambiente escolar. Quer dizer, essa interação se faz muito necessária, porque dentro da escola a gente tem verificado alguns problemas e problemas até graves, né? Problemas gravíssimos. O Brasil, a maioria dos pais, não são todos, querem transferir a educação dos seus filhos para as escolas. A escola não é para educar, não. A educação vem de berço, se educa em casa. Escola é para passar conhecimento, é para passar convivência social. Precisamos que os pais tenham responsabilidade. Talvez, Juraci, seja o grande desafio da educação brasileira, que os pais se aproximem das escolas. Você vê que o pai só quer ir na escola quando seu filho é chamado a atenção. Isso é uma transferência de responsabilidade. De responsabilidade, né? Fazem os filhos, transferem a responsabilidade para que professores eduquem. Os professores chegam aos 45, 50 anos cansados de tentar educar os filhos dos outros. Educação que teriam o básico em casa. Eu sou professor de escola pública, dei aula em escola particular e sou professor de escola pública Imperatriz Municipal. E pela convivência que eu tenho, eu vejo a dificuldade. E é o que essa lei... O senhor já sofreu problemas dessa natureza? Já quase isso, mas vi vários colegas. Porque eu sempre tratei de me impor de certa forma. E como sou homem e fisicamente sou um pouco... Eu sou um pouco... Você é um pouco avantajado, né? Isso. No físico, e né? fisicamente acaba inibindo... Impõe um pouco de respeito. Né? E mais com professores que sofreram o bullying das crianças, dos adolescentes, que sofreram tentativas de ameaça, de agressão, que sofreram agressão. E muito engraçado, Juraci, que a convivência da gente, convivência social e nos meios, nos moldam dessa forma. Eu tive numa escola há 2 anos atrás e via o problema na escola. E na Câmara de Imperatriz eu denunciei vários casos de tentativa de violência e violência que aconteceu em Imperatriz. Na qualidade de vereador, no caso. E o que me impressionou foram o que as redes sociais expandiram minha voz naquele momento e o quantos professores entravam em conversa comigo se dizendo desmotivado, se dizendo ameaçado, se sentindo, né, constrangidos e se sentindo pedindo para mudar de profissão. E assim como contraria os países desenvolvidos, o Brasil hoje tem dificuldade de formar professores. Ninguém mais quer ser professor. A prova disso é que, por exemplo, na UEMASUR, os cursos de licenciatura quase todos sobram vagas na hora da disputa dos cursos superiores. Deputado, eu não poderia finalizar a nossa conversa sem tocar em um tema que causou uma efervescência muito grande no município de Imperatriz e contagiou o estado do Maranhão inteiro. É do futebol. E vejo aqui na Assembleia Legislativa o entusiasmo, não só em tribuna, mas em meio aos pares, do deputado Marco Aurélio, que também é de Imperatriz, e do senhor, deputado Rio do Amaral, porque o Imperatriz está buscando o acesso à Série B, assim como o Sampaio Corrêa, para 2020. Vai ser inédito se isso acontecer
e tenho a certeza que o senhor vem trabalhando bastante, inclusive nos bastidores, ajudando a equipe, né, que precisa financeiramente. Recentemente 2 folhas foram pagas num jantar que aconteceu lá, e o senhor com o deputado Marco Aurélio estão à frente também desse apoio ao presidente Adalto, a toda a diretoria do time do Imperatriz. Secretário Cleiton Noleto também secretário Cleiton muito. Noleto também está ajudando, né, secretário da Cinfra, secretário de Infraestrutura do governo, Flávio Dino. Como é que está o coração para esse momento? Não somente Imperatriz, mas o estado do Maranhão vive um bom momento a nível nacional do futebol. Eu sou professor de educação física, sou atleta, bom jogador também, tanto de handebol quanto de futebol, mas a cidade de Imperatriz está se vestindo de branco e vermelho, está se vestindo num momento de euforia, num momento que a gente precisa ganhar do Juventude na segunda. Eu tenho certeza que o estádio Frei Epifânio, que é nosso então, estádio... Então, nesta segunda, teremos casa cheia. Se Deus permitir, casa cheia e a rede também do Juventude cheia de bolas, de gols. Com certeza. Que o Cavalo de Aço vai fazer. O Cavalo de Aço vive um bom momento, graças também à administração do presidente Adalto, que além de ser muito carismático, é muito organizado na equipe. Imperatriz se sente representado no Cavalo de Aço. Imperatriz nesse momento vive um bom momento no futebol. A torcida abraçou muito essa causa, como né? sempre abraça. Mas como o momento é muito bom, a torcida vai junto. E aproveito a entrevista para convidar os torcedores do Cavalo de Aço, da região Tocantins inteira. Engraçado que aqueles municípios próximos, todo mundo se desloca bem cedo para o estádio, desde 3 horas da tarde, 4, para que possa estar acompanhando. Eu tenho certeza que Imperatriz vai se alegrar nessa segunda-feira, vai começar uma segunda-feira com o pé quase na série B. Avante Cavalo. Avante Cavalo, avante Imperatriz e avante Maranhão. Com certeza, Sampaio também. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o deputado estadual Rio do Amaral, do Partido Solidariedade, que é da cidade de Imperatriz, e olha, está nessa efervescência na torcida para o time do Imperatriz também. Deputado, muitíssimo obrigado pela presença aqui na TV Assembleia e venha mais vezes para a gente bater um papo como este aqui. Eu que agradeço, um momento muito importante, por todas as vezes que eu vim aqui na TV Assembleia, eu vi o quanto é importante o bom tratamento, principalmente dos funcionários também. Muito obrigado. A gente fica muito à vontade para falar o que pensa e agradecer. Vocês têm feito a diferença também, até para que o estado do Maranhão não se sinta... A orientação da nossa direção, diretor Edon Gink, da nossa diretora Silva Tereza. Pois, né? Precisam ser parabenizados, né? A gente sente muita vontade, não somente os deputados, outras pessoas que vieram aqui toda vez quando vêm, eles mostram pra gente o benefício de ter uma comunicação fácil e rápida como a é. Nossa diretora Luciana também. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. O portal da Assembleia retorna amanhã com todas as informações do estado do Maranhão. A você, obrigado pela nossa querida audiência de sempre. E queremos contar sempre com a sua participação aqui na TV Assembleia. Até a próxima. Boa tarde.